Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael Cisoto e vim aqui para te ajudar a resolver o cálculo 1, certo? Tem muita gente que chega na faculdade e é pego pelo cálculo 1 e as pessoas ao redor dessa pessoa não vai colaborar ainda, vai piorar a situação, dizendo que o cálculo 1 é isso mesmo, que é complicado e tudo mais. E eu vim aqui para quebrar um pouco com esse mito, tá? A gente está fazendo uma jornada através de todas as questões do cálculo, e agora, como eu estou começando ela, a gente está vendo a parte de pré-cálculo, então, eu já vou até abrir aqui a tela, tá? A gente está vendo a parte de pré-cálculo, eu estou colocando as questões no meu Instagram, e eu venho aqui na parte da noite, então, e eu respondo dando detalhes das questões, tá? Essa questão que eu vou resolver agora, a gente já está na aula 10. A questão que eu vou resolver agora é uma questão de geometria analítica, tá bom? O que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo isso, tá? Eu estou resolvendo as questões do teste de verificação e eu estou usando o livro do James Stewart. Por que o James Stewart? Porque ele é muito famoso em todas as faculdades, tá? Em todas as engenharias, e também ele é a base do próprio curso de cálculo. Então, se você pegar o James Stewart, você vai ver um curso de cálculo ali, certo? E muita coisa que você vai aprender com ele, você vai descobrir só lá no cálculo 4. Como eu já fiz o cálculo 4, eu consigo vir aqui e te explicar isso antes que você comece, então, a fazer o cálculo 1, certo? Mas vamos lá, que aqui é uma coisa que tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque vamos supor que seria o tempo de uma prova sua se tivesse que resolver isso, né? Então, vamos agilizar aqui e colocar nossos pensamentos em ordem. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Pronto. Galera, eu estou resolvendo aqui, então, a gente já está na aula 10, tá? Eu estou resolvendo a quarta questão dos testes de verificação do James Stewart. Como eu vou saber e qual eu vou saber qual é a questão? Você vai no meu Instagram, tá? Eu vou deixar o link na bio, não vai agora, vai no final do vídeo só, porque agora você vai aprender. Daí você vai lá e se inscreve lá e me segue lá, porque eu consigo, eu coloco todos os dias as questões e à noite eu venho aqui e eu resolvo ela, tá? Então eu vou resolver a questão 4, ela é uma questão referente a um segmento de reta, tá? Fala sobre 2 pontos, eu vou ler ela com vocês agora aqui e eu já vou resolver, tá bom? Na lata. Seja A e B 2 pontos pertencentes ao plano. O meu A, ele é um ponto menos 7 e 4. E o meu B, ele é o meu ponto 5 e menos 12. 5 e menos 12, certo? E aí, para saber se você tem os conhecimentos mínimos para começar a fazer o cálculo, ele quer saber se você consegue responder algumas coisas aqui. Ele fala, letra A, encontre a inclinação do segmento de reta que liga esses 2 pontos, tá? Então tem uma inclinação ali, você já, talvez, se você tem uma habilidade, você já vai olhar para ela e vai dizer que é uma inclinação positiva ou negativa, certo? Você pode resolver isso de várias formas diferentes. Então, para encontrar a inclinação, eu vou usar a relação que a gente usa de angular, tá? Por que que eu estou usando essa relação angular? Eu já usei numa aula anterior, não falei muito sobre ela, mas eu estou usando ela porque quando a gente fala de inclinação, a gente está falando da derivada. Tá? E se você já fez o cálculo, você sabe disso. Mas a derivada, ela é a inclinação de uma determinada reta. E antes da gente fazer limite de x tendendo a x0, isso e aquilo, quando o Newton pirou a cabeça e descobriu a derivada, a gente fazia isso semelhante ao que Galileu fazia, que era usando o tal do delta. E aqui eu consigo usar o delta y e o delta x, e se você tem a noção de delta y e delta x, sabe que isso é uma variação em y menos y0, né? Ou y2 menos y1, e ou sobre x menos x0, uma variação nos eixos, uma variação do menos 7 no x, menos 7 para o 5, então tem uma variação ali, e uma variação do 4 para o 12, tem uma variação ali. Se eu medir essas duas variações, eu consigo calcular a inclinação, basta eu fracionar essas duas coisas, tá? Vamos agilizar aqui, então, já vou colocar os valores, o meu mzinho é meu coeficiente angular, que é o que ele pediu ali, né? Encontre coeficiente angular entre os 2 pontos. Então, vou fazer um delta y, um y final menos um y inicial. Para diferenciar os dois, eu vou colocar aqui o 1 para o A e 2 para o B, tá? Não faria diferença se eu trocasse eles. Depois eu só precisaria multiplicar tudo por menos 1. E eu vou colocar os valores aqui, então, para o Y. Gente, se liga, tá?
se liga, porque a definição de derivada é essa, tá? Isso aqui é a definição de derivada. O y em cima e o x embaixo, que é a inclinação. Vamos lá, então. O 1 é o segundo, tá? Que seria o zero ali, né? Que é isso daqui. Então, eu vou colocar o final menos o inicial. Então, seria menos 12 menos o primeiro, e o primeiro é 4. Simplesinho, né? Menos 12 menos 4. E na parte de baixo, eu vou ter quem? Eu vou ter o final menos o inicial. O final é o segundo, então é o 5 menos 7. Certo? E realizando essa matemática simples agora, né? Já virou uma matemática bem básica agora, na fração. Vai ser 12 menos 4, isso dá menos 16, dividido por mais 12. É isso mesmo? Menos com menos dá mais, sim, dá 12, certo? E a gente consegue simplificar isso. Isso aqui vai ser menos quanto? Isso daqui vai ser menos 4 terços, certo? O que é esse menos 4 terços? O que você descobriu ali? Como é que você chama esse menos 4 terços? Ele é, então, a inclinação, ele é a inclinação entre os dois pontos, beleza? Fácil, difícil? Bom, aí é de cada um, né, das habilidades que a gente tem, mas eu já vou resolver a B aqui embaixo, por quê? Porque ele pediu a inclinação por algum motivo, né? Ele pediu a inclinação pelo seguinte motivo. Na letra B, ele fala assim, ó, encontre a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Gente, eu fiz uma pergunta hoje também lá no Instagram, tá? Qual que é a diferença de função para equação? Eu vou fazer uma aula somente disso, tá? Mas função, teve alguém que respondeu lá, a função, ela é quando uma coisa depende da outra, certo? Quando a gente coloca o y dependendo do x. Nesse caso aqui, eu vou escrever dessa forma e eu também vou comparar com a equação, certo? Porque ele quer saber também as intersecções com os eixos. Tá? Mas como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou colocar a equação, a função genérica, como que o meu y depende do x em uma reta, né? Ele fica ax mais B, se você já entrou na faculdade, fez alguns cursos, por exemplo, cursos de laboratório, o pessoal tem o costume de escrever y como sendo bx mais a. Tá? Qual é a diferença nisso? Que o meu coeficiente angular é o valor que está multiplicando o y, né? Então, esse m, é o x, perdão. Esse mzinho que eu encontrei aqui, ele vai ser o a, no primeiro caso, que seria esse azinho aqui, ou b para o segundo caso, o qual a gente não vai trabalhar, tá? Eu vou trabalhar com isso daqui, porque vai sair tranquilo ali o valor, tá? Então, eu vou colocar o y, aí eu vou colocar o meu coeficiente angular, que foi o que eu calculei. O coeficiente angular está aqui, ó, menos 4 terços. Aí eu coloco ele ali, menos 4 terços, vezes quem? Vezes x. Vezes x, por x de branco. X mais b. Gente, o que é o b nesse caso aqui, tá? Eu vou até apagar a outra forma que eu escrevi isso. O que é o b nesse caso que eu escrevi aqui, b mais genérico? Ele é onde eu corto o meu eixo y, certo? Então, para eu fazer isso, basta eu saber um ponto em que pertença essa minha reta aqui. Isso aqui é uma reta. Qual o ponto que pertence à minha reta? Aí tanto faz, aí vai de você, tá? A gente tem o ponto A aqui e a gente tem o ponto B aqui. Você pode escolher qualquer um dos dois que você vai encontrar o ponto, vai encontrar esse Bzinho aqui, ó, que é onde ele corta o meu eixo, tá? Eu vou selecionar aqui o A. Então, basta eu saber quem é o meu X, basta eu saber quem é o meu x e quem é o meu y, certo? Então, eu basta substituir ali, o y ele vale 4, então onde tem o y eu ponho 4, aonde tem o x eu coloco x, eu coloco menos 7, vai ser menos 4 vezes menos 7. Se vocês notaram isso aqui, agora isso virou uma equação algébrica, onde o meu b vai ficar sozinho, e eu descobrindo o meu b, eu encontro então qual que é a equação da minha reta, ou qual é a função da minha reta, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O meu b, ele vai ser quem? Ele vai ser o 4 que está lá. Isso daqui, mais com menos, vai ficar positivo, e depois ele vai para o outro lado, no negativo. Então, ele vai ficar 28 positivo, ele vai ficar menos 28, tá? Dividido por 3. Esse é o valor do meu B. Eu vou escrever ele mais bonitinho, basta fazer o MMC. Se eu fizer o MMC, o meu 4, ele vai virar
12. Tá? Basta vocês fazerem isso com calma, que vocês vão notar esses valores todos aí. Aí eu resolvo agora essa minha expressãozinha, bem simples, que é 12 menos 28. Isso vai me dar menos 16, dividido por 3. Certo, gente? E isso daqui é aonde corta o eixo Y. Então, uma das intersecções a gente já encontrou aonde corta o eixo Y. E para encontrar a outra intersecção, eu vou escrever a minha função bem bonita, que agora, vou pegar uma outra cor, ela é y igual o coeficiente angular vezes x, depende de você se você usou o n ou usou o a, tanto faz, tem gente que usa o b, mas você tem que saber que ele é o termo que multiplica o x, e ele é quanto? Menos 4 terços vezes x. E agora o meu b, ele é uma coisa negativa também, ele dá menos 16 sobre 3, né? Eu poderia escrever tudo isso junto, tá? Mas aqui já ficou bem bonitinho. O que eu quero destacar com vocês aqui, que isso daqui não é a equação, tá, gente? Isso aqui é a minha função. O pessoal tem o costume de olhar para ela e ver, porque ele é meu y dependendo do x. Tá? Se meu x muda, o y muda. Tá? Mas existe uma forma da gente escrever isso como uma equação, certo? No livro, como ele pediu a equação, a resposta não vai estar essa daqui. A resposta que vai estar lá no livro é alguma coisa igualada a zero. Então, quando eu falo de equação, eu preciso igualar a zero. E se eu igualar a zero, você vai encontrar uma coisa que é semelhante a isso daqui, ó. 3y, né? Onde a parte de baixo subiu lá junto com o y multiplicando, mais 4x mais 16 igual a zero, tá? Ah, mas por que você fez isso, né, que não precisava? É porque para eu saber a outra intersecção, né? Se eu fizer o x, se eu fizer o x igual a zero, isso daqui some, aí eu encontro uma intersecção, que é esse ponto que a gente já realizou aqui. E se eu fizer o y igual a zero, eu encontro um valor de x, e esse valor de x vai ser x igual a menos 4. Vocês podem conferir isso aí, né? Basta eu fazer um deles igual a zero. Então, se eu fizer um igual a zero, eu encontro o y. Se o outro igual a zero, eu encontro o x. Certo? O que é importante eu saber aqui é as relações entre a letra A letra B e agora a letra C, D e até a letra E. Então, é uma questãozinha um pouco extensa, tá bom? E até a letra F, perdão, tem mais. Bom, já fizemos a letra B, a gente já tem ali a minha expressão e o meu ponto, eu vou limpar tudo isso, tá, gente? A parte de cálculo que eu vou limpar, eu vou deixar somente só vou deixar o meu ponto e eu vou deixar a minha expressão, porque com ela a gente vai resolver o seguinte, eu vou ler com vocês a letra C aqui também, enquanto eu limpo, ó. Encontre o ponto médio do segmento AB. Então, eu tenho o meu segmento, eu poderia estar desenhando ele aqui, né? Inclusive, quando a gente lida com geometria analítica, é até importante que você desenhe isso, tá? Mas se você não está desenhando, também não tem nenhum problema. Você tem que saber o quê? Dominar o cálculo. Se dominar o cálculo, tá tranquilo, tá? Então, esses são meus dois pontos, tá? A reta que passa por esse ponto, a equação da reta que passa por esse ponto, ela é 3y mais 4x mais 16. Foi encontrada com o auxílio da letra A e da letra B. Ela pode ser também uma coisa que tem o y em evidência, né? Onde ela vai ser menos 4 sobre 3x menos 16 sobre 3, tá? As duas são válidas aqui. O livro ficou com essa daqui, mas as duas são válidas. E agora, na letra C, ele quer saber o ponto médio entre A e B. O ponto médio entre A e B. E aí, como é que vocês fariam isso? Tá? Adivinha? Adivinha? Você vai fazer uma média do X, uma média do Y, e você já vai encontrar isso, tá? Dá uma olhada ali no A e no B, e vê se você já consegue fazer essa média de cabeça, que eu vou resolver ela rapidinho, tá? Ela parece que é demorada, mas não é. Vou fazer ela rapidinho. Qual seria o ponto médio de A e B? Ah, mas tem uma fração ali. Não, você vai olhar somente para os pontos. Por quê? Porque se você olhar para os pontos, você consegue olhar aqui, por exemplo, para o x e para o x. Tá? Então, eu sei que tem um x lá em cima, outro embaixo. Basta eu achar a média. E como que eu acho a média de um valor?
x médio. Vou fazer igual x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido pela quantidade de x que for. Nesse caso, são 2x, né? São 2 pontos. Então, para eu achar minha média, basta eu dividir isso por 2. Então, aqui vai ser quem? x1, x2 vai ser menos 7 mais 5. Opa, menos 7 mais 5. Isso dá menos 2, né? Dividido por menos 2. E menos 2 dividido por menos 2 vai me dar, então, menos 1. Então, eu já sei que meu x ele é o valor de menos 1, certo? Eu sei aonde fica o meu x. Então, se eu fizer assim, né? Ele foi na posição menos 1, na parte negativa. E de modo semelhante, eu vou fazer para o meu y. Então, ele vai ser quem? y1 mais y2. y2 dividido por 2. Eu consigo ver os y ali, né? O 1 é 4, o outro é menos 12. Então, vai ser 4 menos 12. 4 menos 12 me dá 8. Perdão, me dá menos 8, né? Cuidado com o sinal ali, vocês estão agora no comecinho do curso, mas é bem importante a gente levar o sinal junto. Eu já reprovei por causa de sinal, tá? É até feio falar isso, mas acontece. A gente erra o sinal ali e acaba ficando um pouco abaixo da média. Acontece, tá bom? E aqui vai dar, então, menos 4, tá? Então, aqui dá 8, menos 8, dividido por 2, menos 4. O que eu encontrei aqui, então, eu encontrei meu ponto, vou chamar ele de PM, é meu ponto médio. Esse meu ponto médio tem o x em menos 1 e tem o y em menos 4, né? Ele fica no quarto quadrante, se você lembra ali dos gráficos, tá? Letra D, encontre o comprimento do segmento AB. O comprimento do segmento AB. E aí, como é que vocês fariam isso? É a distância entre dois pontos, né? A distância entre dois pontos. Eu poderia fazer, então, o comprimento dele, escrever comprimento, ou eu fazer direto, igual eu fiz na aula anterior, na aula de circunferências, né? A distância entre dois pontos, ela é uma raiz quadrada, e essa raiz quadrada, ela é x menos x0, ou x1 menos x2 ao quadrado, é zero aqui para diferenciar, mais y menos y0 menos y0 também no quadrado. Quadrado. Daí eu resolvendo isso, sabendo então os dois pontos, eu sei os dois pontos, basta eu colocar ali e eu encontro então o comprimento do meu segmento, tá? Ele está fazendo isso porque depois ele vai pegar uma circunferência, tá? Ah, mas ele não falou nada de circunferência. Falou sim, gente. A questão 3 é uma questão de circunferência. Você pode voltar ali na aula 9 que você vai ver que eu resolvi ela, tá bom? Vamos ali então, a raiz dessa diferença. Qual é a diferença aqui? X menos x1 menos x2. Então, seria menos 7 menos mais 5. Então, menos 5 ao quadrado. Mais a parte do y, faço também do mesmo jeito, né? O y vai ser 4 menos 12. Tudo isso ao quadrado. Então, a minha distância do meu segmento, tá? Deixa eu colocar ali. Deixa eu pedir por isso, né? Essa aqui a gente está resolvendo é a letra D. Não, a gente está resolvendo... tá certo, letra D. Depois tem a letra E. Encontre o comprimento. Letra E e a letra E. Tá, então aqui eu tenho o quadrado desses dois valores, da subtração desses dois valores. Então, aqui vai ser o quadrado de menos 12. Menos 12 não faz diferença, vai ser 144. E aqui eu vou ter quem? Menos com menos dá mais. Então, eu vou ter o quadrado de 16, que vai dar 200, 200, 300, ô gente, que isso? 354, 254.
Tá difícil, hein, gente? Tá difícil. Quase que eu fiz aqui na beirinha. 256, tá? E a minha distância, eu li aqui agora, estava certo. 256. Então, aqui vai ser o quê? 16 ao quadrado, 256, mais 12 ao quadrado, que dá 144. Então, vai ser a raiz de quanto? Vai ser a raiz de 400. Show. Mas, claro, tem que dar uma raiz que você saiba resolver, né? São as questões básicas ainda. Então, o tamanho ou a distância entre meus dois pontos é a raiz de 400, ou seja, é 20, certo? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento ali. Letra E. Opa, ele quer saber o seguinte, ó, eu tenho o comprimento de A até B e eu tenho o meu ponto médio. E ele faz a seguinte pergunta, dá uma olhada aqui, ó. Encontre uma equação para a mediatriz de AB. Tá? Eu vou escrever o ponto médio, vou começar a limpar as coisas aqui de novo. Mas eu vou escrever o ponto médio e eu vou mostrar para vocês um macete muito legal para você fazer a inversão ou para você fazer a troca do ângulo, tá? A troca do coeficiente angular. Você inverter ele e depois você fazer um joguinho ali que a gente faz, tá? Então, deixa eu deixar o que é importante aqui no quadro. As coisas importantes para resolver essa no quadro é o ponto médio, então vou escrever ele lá em cima como uma das coisas que a gente descobriu nessa questão. O ponto médio, ele é menos 1 e menos 4. Vou usar ela para tratar do meu segmento, certo? E a outra coisa que eu vou usar para tratar do meu segmento é a inclinação AB. Ah, mas a mediatriz não é quando a gente tem lá, eu tenho lá o segmento AB, certo? Ele é decrescente porque está negativo. E a mediatriz, então eu vou achar o ponto do meio, coisa que a gente já fez, e a mediatriz vai ser essa nova reta aqui. Como que eu encontraria ela? Olha o truque legal aqui, ó. Você vai fazer primeiro, né? Primeiro que o seu coeficiente, ele é negativo, ele estaria apontando para cá. E se ele fosse positivo? Você sabe o que aconteceria se ele fosse positivo? Se ele fosse menos 3 e ele fosse positivo, professor, não muda nada. Não muda muita coisa, ele só ia apontar para cá, certo? E é isso mesmo, ele só iria inverter e apontar para o outro lado, tá? Mas tem um truque aqui da gente encontrar a inversa, basta multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, é como se eu espelhasse isso daqui. Então, eu vou fazer dois processos. O primeiro processo, eu vou inverter a minha fração, porque eu inverti o lado, tá? Inverti a minha fração. E depois eu vou inverter o meu sinal, porque eu espelhei. Então, o que é isso daqui? Eu comparei o ângulo da minha reta com o ângulo da minha mediatriz, que foi o que ele pediu, tá? Então, significa o quê? Que o ângulo entre elas vai ser 90 graus, então ele vai ser invertido. Além de trocar o sinal, ele vai inverter a fração. Eu posso usar isso sempre? Pode. Tá? Você pode usar isso sempre sim. Então, o meu novo coeficiente angular, vou chamar de MM aqui, né? O coeficiente angular da mediatriz, ele é o inverso da minha reta do segmento, né? Do ângulo do meu segmento. Então, eu inverti ele e ele também é o oposto. Então, sinal trocado, ele seria negativo, então aqui seria positivo. Faz sentido? Faz, né? Porque se minha reta era decrescente antes, agora o segmento médio vai ser uma reta, o contrário, vai ser uma reta crescendo. Ah, professor, mas e aí? Vai ficar muito longa a conta. Talvez fique longa a conta, mas nesse caso não. Por quê? Porque a gente já tem um truque na manga, que foi o truque que eu usei na outra lá, né? Eu pego a minha função geral, eu tenho aqui ax mais b, e basta eu fazer o quê? Saber quem é o coeficiente angular e encontrar um ponto que eu conheça. Eu conheço esse um ponto. Qual é? Esse ponto médio. Ele faz parte da minha mediatriz. Ele faz parte da minha reta média. Reta média. Tá tudo feio, mas acho que vocês entenderam. Então, qual seria o meu y nesse caso? Seria menos 4. E qual seria o meu coeficiente angular? Seria o contrário e o inverso. Então, seria 3 quartos vezes x. Meu x vale menos 1, então vezes menos 1 mais b, fazendo então eu encontrar o meu valor de b, e depois que eu encontrar o meu valor de b, o que eu preciso fazer aqui?
só colocar de volta na equação, deixando o x e o y genérico. Então, eu vou ter um y e eu vou ter também um x, e agora eu já tenho a minha inclinação, que é de 3/4. Basta eu calcular o b, que é o que eu estou fazendo agora, que eu vou encontrar a minha resposta, tá? Então, eu isolando o b nesse processo aqui, ele vai ficar quanto? Ele vai ficar, o b vai ficar sozinho do lado direito, e lá do lado esquerdo eu vou ter o menos 4 mais 3/4. Resolvendo isso para ficar mais bonitinho, igual tá lá no livro. O livro sempre vai estar o mais simplificado, né? Se vocês viram as outras aulas, vocês sabem que eu falo sempre disso. O livro está sempre o mais simplificado possível. Tá? Então, aqui eu vou em cima e embaixo por 4, vai dar então menos 16 mais 3, vai me dar menos 13 por 4. Então, aqui, quando eu coloquei mais, já me equivoquei, né? Vou apagar uma parte junto e colocar menos 13 sobre 4. Beleza? Galera, essa é a equação. Ela não está do jeito mais simples, né? Porque eu tenho que igualar ela a zero. Essa é a minha função, então, porque o y dependendo, mas aqui eu já cheguei em uma das respostas, tá? Para agilizar, eu vou explicar já algumas coisas e eu vou já resolver a F, tá bom? Então, isso aqui foi quando ele falou assim, ó, encontre uma equação para a mediatriz B. Essa é a equação de quem? Da minha reta média, que é corta, quando ele faz o x ali mesmo, pelos 90 graus entre as duas. Como eu sei que essas duas coisas têm 90 graus? Sempre que eu multiplicar esse coeficiente com o coeficiente da minha reta que eu comecei, eles têm que dar menos 1. Esse é um outro truque que também existia ali na parte de geometria analítica, quando a gente está vendo retas concorrentes, tá bem? Então, eu usei o processo só lógico, né? Eu tive que inverter ela, então trocou o sinal, depois tive que trocar, tive que inverter, então inverti a fração, e depois tive que espelhar ela, mudando o meu sinal. Tá? Mas eu poderia lembrar que os dois coeficientes juntos dão menos 1 e resolver da mesma forma. Professor, vamos lá, resolve a próxima, porque a próxima eu sei que é complicada. Gente, a próxima talvez seja complicada ou não, porque ele fala o seguinte, ó. Encontre uma equação para o círculo para o qual A e B é o diâmetro. Então, se o A e B é o diâmetro, eu consigo encontrar o centro do meu círculo, igual a gente fez nas outras aulas, tá? Consigo sim encontrar o centro do meu círculo. Não é nem o A, nem o B, é o meio. É o meio, então é o ponto médio. Esse meu ponto médio, ele vai ser o centro do meu círculo. Se eu olhar a minha equação, tá? Estou resolvendo a F aqui. A minha equação da circunferência, ela é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro também ao quadrado, e tudo isso é igual ao meu raio ao quadrado, tá? Então, aqui meu raio ao quadrado, e eu tenho que saber qual é o raio ao quadrado. Se a distância de A até B é 20, qual é o raio, que seria a distância de A até o ponto médio, ou de B até o ponto médio? Seria a metade disso, né, gente? Então, para eu resolver, então, para eu encontrar a minha resposta, basta eu colocar os valores aqui. Então, isso vai ser quem? Vai ser x menos o x do centro, opa, menos 1. Então, vai ficar menos com menos 1, mais 1 ao quadrado. Mais y menos o y do centro, que é quem? O menos 4. Então, vai ficar menos com menos mais 4 ao quadrado. Tudo isso igual a o meu raio ao quadrado. E o meu raio, ele é de 10 unidades. 10 unidades ao quadrado dá 100. Se você for lá no livro, você vai encontrar já essa resposta aqui. Ele não abriu ela, tá? Dessa vez, eu até achei que ele ia abrir. Quando eu resolvi pela primeira vez, eu abri essa expressão ali para eu chegar em algumas respostas, mas dessa forma já está respondida. Isso aqui já é um círculo com o centro no ponto médio, tá? É como se pegasse o ponto A e o B e eles girassem em torno do ponto médio, certo? Galera, espero que eu tenha ajudado muito vocês. Deixa eu voltar aqui para olhar na cara de vocês, saber se vocês estão realmente se ligando no que eu estou falando, né?
Bom, eu estou fazendo o seguinte, né? Eu estou resolvendo o livro de cálculo do James Stewart para ajudar você com a sua graduação. Mas sem você aqui não me sirvo de nada, tá? Então comenta aí o que você achou dessa aula, dá um curtir, envia essa aula aí para a galera que você acha que vou ajudar bastante, porque o pessoal cai muito, e, tipo, igual a letra A dessa questão é uma coisa que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, e ela é a noção de derivada ao mesmo tempo. Tá? Então, se você conseguir carregar alguns conhecimentos que eu estou dando para você aqui, você vai conseguir a sua aprovação em cálculo muito mais rápido e sem precisar ficar escutando a galera que fica pesando na gente, né? Quando o pessoal pesa na gente, a gente realmente acaba trabalhando até menos ou trabalhando errado, né? Bom, por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí, compartilha com quem precisa, tá bom? Tamo junto. Aquele abraço. Tchau, tchau.